Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos para aquela pequena resenha a respeito da Palavra de Deus, onde nós tentaremos encontrar soluções, tentaremos encontrar algumas facilidades para a nossa trajetória nessa vida. Isso através da Palavra de Deus. E no último bate-papo, na última resenha que nós tivemos a respeito da Palavra de Deus, onde eu falei sobre a pandemia, um dos textos que eu citei me chamou a atenção de uma outra forma. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desse texto nessa noite. Amém? Vamos ler a Palavra de Deus. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 20, versículos do 1 ao 11. Leiamos a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Foi uma pergunta, né? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo privilégio de podermos estar na Tua Palavra, sermos agraciados com o Teu Santo Espírito e termos, ó Pai, o amor de Jesus em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que Tu continue falando ao nosso coração e vá, ó Pai, com esta palavra de encontro a todos os que necessitam dela, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que dessa forma o Teu Espírito possa agir, ó Pai, e não simplesmente nós, homens. Obrigado por tudo, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse texto ele fala a respeito de algumas coisas, de algumas formas que Deus age. Por exemplo, o texto ele nos mostra que o Senhor é o dono da vida e da morte. Por que eu estou falando dessa forma? Porque muitas vezes nós temos amigos, familiares, muitas vezes que se encontram acamados, doentes, e muitas vezes nós queremos forçar de Deus um milagre, mas não é assim que acontece. O Senhor, como sendo dono da vida e da morte, Ele já tem um tempo determinado para cada um de nós nessa terra. E se for a vontade dEle nos curar de alguma enfermidade, amém. Se não for, amém também, nós pertencemos a Ele. Sabe, nós não temos que
pedir nada para o Senhor que nós não merecemos. Nós podemos sim interceder. Mas, Senhor, tem misericórdia, usa da tua misericórdia para com a vida, para com a minha vida, para com a vida do meu irmão, para com a vida do meu pai, minha mãe, meu amigo, seja lá quem for. Mas só através da boca do Senhor é que virá a resposta. Outra coisa que me chamou a atenção, o Senhor se preocupa com cada ser humano. Ezequias, embora fosse um rei, um príncipe, que tinha andado diante da palavra do nosso Deus, agido conforme o querer e a vontade do nosso Deus, ele adoeceu de uma enfermidade terrível. E era uma doença que para Deus era uma doença que o levaria à morte. Tanto que naquela época existiam 3 figuras distintas, 3 poderes em Israel. Existia o profeta, o sacerdote e o rei. O profeta era que trazia de Deus para o povo, o sacerdote é que levava do povo para Deus, e o rei que governava o povo. Ele chamou o profeta dele, que foi Isaías, e mandou que lhe dissesse a palavra de morte para Ezequias, e desta forma foi feita. Porém, Ezequias clamou ao Senhor. Ezequias chorou muitíssimo, voltou o seu rosto para a parede, talvez tenha até se coberto, olha as ideias, coberto de pano de saco e cinza, mas orou, clamou, chorou, e antes que Isaías tivesse saído da cidade, Deus mandou que ele voltasse. Tamanha preocupação por conta do sofrimento de Ezequias. E ele se preocupou com aquele rei, aquele príncipe, assim como ele se preocupa comigo, com você, com os nossos familiares. Tanto que na palavra dele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu que está me ouvindo, eu que estou falando, e a tua casa. Ele se preocupa com cada um de nós. Uma outra questão que me chamou bastante atenção nesse texto é que o Senhor nos oportuniza em todos os momentos. Todos os momentos, cada segundo destas 24 horas que nós vivemos diante do Senhor, Ele nos dá oportunidade para nos libertarmos dos nossos pecados, nos arrependermos e nos salvar. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que mesmo após nosso arrependimento e entendimento e cura muitas vezes, nós nos pegamos questionando o Senhor. Puxa, será que isso aconteceu? Será que esse emprego que surgiu foi realmente vindo da mão do Senhor? Será que essa cura que aconteceu em minha vida foi o Senhor que proporcionou? Será que esse alimento que está na minha mesa foi Deus que verdadeiramente colocou? Muitas vezes nós nos questionamos, mesmo sendo salvos. E, meus irmãos, de verdade, isso não compete muito a nós sabermos, sabe? E simplesmente temos que acreditar que todas as vitórias, que tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, é querer de Deus e é agir de Deus na nossa vida. E outra coisa bastante interessante que esse texto falou no meu coração também foi que a ação do Senhor, que existe a ação do Senhor no impossível para tornar possível a salvação do arrependido. Veja bem, no deserto estava lá Moisés, saindo, fugindo do Egito, a tropa de Faraó ali, e o que aconteceu? Simplesmente Deus falou para Moisés: coloque seu cajado na água, e ele abriu aquele mar, ele moveu terra, ele moveu água,
para que o povo dele tivesse realmente a vitória naquela questão. E nesse texto aqui não é diferente. Sabe, tem outros textos também que diz que o sol parou por alguns momentos. Outros textos na palavra de Deus que diz que o dia se escureceu. E esse é o nosso Deus. Ele faz o impossível para que nós creiamos, para que nós obtenhamos dele a salvação e a vida eterna. E mesmo assim, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o querer de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, é bastante simples. A única coisa que Deus quer de nós verdadeiramente é que o sirvamos, é que o adoremos em espírito e em verdade. Eis que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E esse é o momento. Adorar em espírito e em verdade é não questionar, não duvidar. É crer em algo que não se vê, em fatos que não aconteceram ainda. Sabe, isso é ter fé, isso é acreditar, isso é ser cristão. Aí muitas vezes alguém pode perguntar, poxa, mas o que tem a ver Cristo e Deus? Primeiro, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Temos que acreditar nisso. Acreditando dessa forma, outra questão que nós temos que acreditar, que Cristo não pecou. Pois bem, meus irmãos, e este Jesus que não pecou, ele está pronto neste momento para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu choro e te dar a paz necessária, para te dar a salvação, a vida eterna. E não negligencie esse convite. Não seja negligente. Antes, seja perseverante no que tange a palavra do nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, que eu me dispus a estar aqui toda semana, trazendo pedacinhos da palavra de Deus, compartilhando com os irmãos, para que esta palavra possa alcançá-los de maneira plena, abundante e satisfatória. E mais uma vez nós paramos por aqui. Terça-feira que vem tem mais, na quinta tem mais de novo. Até que o Senhor me conceder vida, estarei aqui falando com os irmãos a respeito disso. E que esta palavra possa chegar a quem verdadeiramente necessitar dela. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por poder falar da Tua palavra, levar as Tuas boas novas e convidar, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, as pessoas que nos ouvem, Senhor, ao arrependimento, Senhor. A aceitar a Ti como Senhor e Salvador da sua própria vida e desta forma, Senhor, caminharmos falando a respeito de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua santa unção, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as muito eternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu gostaria de pedir que vocês assistam o vídeo até o final, que vocês curtam este vídeo, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem as notificações para que dessa forma nós possamos alcançar o maior número de pessoas que necessitam da palavra de Deus. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. E que ele mesmo vos guarde pelo seu imenso e maravilhoso poder. Amém? Deus vos abençoe.